Então vamos lá. Agora, a partir de agora, eu vou começar a dar algumas dicas de segurança, tá? Que são assim de extrema importância para o projeto. Se eu deixar dessa forma que eu fiz, eu vou ter uma falha de segurança gravíssima. Por quê? Porque eu vou permitir que alguns usuários com níveis um pouco mais experientes injetem um SQL aqui, ó, e faça alguma consulta no meu banco de dados, tá? Ele pode fazer uma injeção de SQL dessa forma aqui, não desse jeito exatamente, mas explicando a grosso modo, e trazer dados do meu banco de dados, como nome de usuário, senha de usuário, entre outros recursos. Para evitar esse tipo de acesso, o PDO te dá uma opção aqui, ó. Em vez de utilizar carry, você utiliza o prepare. Quando utilizar carry e quando utilizar o prepare? Por exemplo, quando eu fiz essa execução aqui, eu trouxe alguma coisa vindo de caixa de texto como essa? Não. Né? Não tinha nada, eu simplesmente falei para ele verificar se tem um usuário administrador e se não tiver, ele criar com esses valores. Então, não tinha nenhuma caixa de texto. Sempre que tiver uma caixa de texto, é porque o usuário terá condição, tá? Ele pode ter condição de injetar alguma coisa. Então, sempre que tiver uma caixa de texto, você tem que utilizar aqui por uma questão de segurança o prepare e não a carry. E quando você utiliza o prepare, você não passa o valor desse jeito que eu fiz aqui, ó. Você passa um parâmetro aqui dentro. Então não tem mais as aspas simples, tá? E nem o valor ali do cifrão. Você só cria um nome de um parâmetro. Então, por exemplo, aqui, na verdade, o nome do parâmetro eu vou chamar de usuário. Beleza. Então, estou criando um parâmetro chamado usuário, que eu vou aplicar ele aqui nas duas condições, não tem aspas mais, e um parâmetro chamado senha creep. Pode ser só senha, não tem problema também não. Pronto. Criei um parâmetro chamado usuário e criei um parâmetro chamado senha. Parâmetro sempre tem os dois pontos antes. Isso significa que antes de executar esse recurso, antes de fazer a chamada e a execução, eu tenho que passar os parâmetros. Como que eu passo os parâmetros? Eu pego o nome da variável que eu criei, que vai receber a conexão, e ela recebe um bind value. Existe um bind parent também, mas o bind parent ele só aceita parâmetros com variáveis, ele não aceita um texto digitado aqui dentro não, tá? Então eu vou sempre utilizar o bind value que não tem limitação. Aí primeiro eu passo o primeiro parâmetro que eu quero, que é o usuário. Depois que eu passei o nome do parâmetro com os dois pontos, eu passo o valor para ele. Então aqui ele recebe o quê? A variável usuário. Prontinho. Dessa forma, ele sabe que nunca poderá ser aceito naquele campo um valor ali, né, uma consulta SQL. Então, sempre vai vir um parâmetro. Então, se ele tentar injetar dessa forma, não funciona, tá? Então, sempre que tiver uma caixa de texto, dá um pouquinho mais de trabalho mesmo. Você tem que criar aqui o nome do parâmetro e depois, com bind value, recuperar o valor para ele. Eu recupero só do usuário? Não, eu recupero do usuário e da senha. Porque se foram dois parâmetros que eu criei aqui, ó, eu tenho que recuperar dos dois. Se eu não recupero dos dois, ele vai me dar um erro falando que o número de parâmetros está incorreto. Sempre tomem cuidado quanto a isso. Aqui, ó, é a senha creep que eu vou estar passando para esse parâmetro senha. Não importa, aqui poderia ser só um S, ó. Se aqui for só um S, aqui, na hora de eu recuperar e passar o valor para ele, é só um S. Então, o que importa é que você entenda que o nome do parâmetro que você criou aqui, você tem que recuperar ele aqui embaixo. Não importa se o parâmetro tiver escrito aqui, ó, 20 vezes acima, tá? Você só passa ele uma vez, se ele for um único parâmetro, como é o usuário. Então, só tem dois, o usuário e a senha. Então, eu falo que onde tem o parâmetro usuário, ele recebe o valor da variável usuário, que é o que vem do post aqui, ó. E o que tem senha recebe o valor da senha criptografada. Isso significa que não pode mudar nada até então, tá? Outra coisa que não pode faltar quando você utilizar o prepare, sempre você tem que passar os parâmetros e no final você tem que executar, senão de nada adianta. Esse execute é o que faz a execução da carry. Lembrando que se você utilizar carry aqui e não prepare, não precisa disso, ó. É esse exemplo que nós temos aqui, ó. Esse foi com carry, tá vendo? Tive que executar e passar parâmetro? Não. Por quê? Porque não existiu parâmetro, não teve a necessidade. Se eu atualizar aqui novamente, ó, vou fazer o seguinte, eu vou tentar enviar. Ó. O usuário ou senha está incorreto. Ele não vai nem validar isso aqui, tá? Agora, se eu passar um parâmetro correto, ó, ele tem que falar and logou, né? Que foi, no caso ali, os dados corretos. Então, cuidado com essa passagem de parâmetros. Sempre que os valores vierem de uma caixa de texto,
você precisa utilizar o prepare e passar eles como parâmetro por uma questão de segurança.